Tá diferente aqui, depois vai acertar aqui, agora que eu vi que nós estamos pequenininha. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos ao vivo aqui na nossa amada casa, Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Hoje temos aqui conosco a Eni Sattler, que vai nos falar sobre Jesus e o Natal. Então, quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês. Já temos aqui conosco a Célia Leal, boa noite, Célia. Edilene Abreu, boa noite, querida. Leida Brandt, como vai, Leida? Uma boa noite para você. A Regina Hampton, como vai, Regina? Júlio César, boa noite, Júlio. E todos aqueles que já se encontram aí, mas não deixam o seu recadinho, mas também sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos iniciar aqui fazendo uma leitura para logo após... quer dar boa-vinda? As boas-vindas, Eni? Agora que eu me toquei, já ia pegando aquilo, o trem e disparei. Tá tranquilo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar junto aqui essa noite, né? Isso aí, Eni. Então, vou fazer aqui a leitura. É do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Lucas, e é a leitura 102, que nos diz: não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem ao seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é o mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força gloriosa, capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada. Jamais se dê por vencido. Para tudo sempre há uma saída. Sempre haverá uma solução. É do livro Médico Jesus. Com essa leitura, com essa música, agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos em seu nome. Pedimos ao nosso Senhor e essa espiritualidade amiga, os mentores da Casa de Oswaldo Cruz, aos nossos mentores e a esses espíritos amigos que sempre se fazem presente, auxiliando nesta reunião, levando a todos aqueles, Senhor, essa palavra do teu evangelho, dos teus ensinamentos, para que possamos cada dia mais confiar na tua justiça, no teu amor e na tua presença em nossas vidas. Sabemos, Mestre amado, que esses ensinamentos nos servem de degraus para a nossa evolução, que possamos interpretar dentro daquilo que nós já temos condições, mas, acima de tudo, Senhor, colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida e nos momentos difíceis, porque são neles que nós vamos trazer o nosso testemunho de confiança a Ti. Muito obrigada, Jesus, pela Tua presença, que possamos, ao término desta reunião, sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Obrigada, fique conosco, Senhor, hoje e todo sempre. Que assim seja. Sim. Obrigada a todos. Chegou aqui também a Regina Hampton, chegou a Adriana, chegou a Maria Araújo. Todos sejam muito bem-vindos. E agora eu vou passar a palavra para a Eni, vou consertar aqui a apresentação, enquanto a Eni vai dando a sua palavra. Obrigada, Eni. Qualquer coisa eu estou por aqui. Ok, obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu me encontro aqui com vocês, reunidos essa noite,
para a gente falar um pouco do grande aniversariante dessa noite, que é o Mestre Jesus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode deixar de focar que a festa de Natal, ela não pode de forma alguma ser confundida com Papai Noel. Porque Papai Noel é uma lenda, a gente tem que deixar isso bem claro na nossa cabeça. Uma lenda que vai envolver presentes, compras, comidas e etc. e tal. Então a gente não pode confundir o grande aniversariante com essa lenda, porque o aniversariante foi um espírito que veio até a Terra, trouxe uma mensagem espiritual de suma importância para toda a humanidade terrestre. Ele é tão importante que as eras foram divididas antes de Cristo e depois de Cristo. A tamanha importância de todos os seus ensinamentos. Então a gente não pode confundir e fazer dessa festividade no final do ano uma festa puramente comercial. Aos que podem, é claro que podem se dar em presentes, é claro que pode ter uma ceia de Natal, nada contra a essa festividade em si, né? Mas nunca esquecendo que o homenageado é Jesus, nosso querido amigo, nosso modelo e guia, foi o único que nos foi ofertado no Livro dos Espíritos como um modelo, aquilo que a gente pode copiar, e um guia, aquele que a gente pode seguir sem nenhum medo. Todos os outros a gente sempre comenta que são ídolos de pés de barro. O que é isso, um pé de barro? Um pé de barro é algo frágil, que ao menor toque, ao menor esbarro, ele pode se quebrar. E Jesus não se quebrou. São mais de 2000 anos de mensagem que permanece viva conosco, e até hoje a gente não consegue entender toda a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos passar os slides, que os slides também vão nos ajudar e muito. No livro Renúncia de Emmanuel, o Espírito Alcione deixa para a gente que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São 3 fases de um processo. A mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, ser buscada por nós. Ela precisa entrar dentro de nós. Mas ela precisa ser meditada. Meditada quando ela já está ali, naquele processo, a gente já tomou conhecimento a respeito dela, mas ela precisa sofrer uma série de meditações, de reflexões. Depois ela precisa sair aqui do intelecto e vir até aqui o coração. A gente acha que é uma distância tão pequenina, mas para nós ainda é uma distância bem significativa, então ela precisa ser sentida. Porque se ela for verdadeiramente sentida, se ela tocar as nossas emoções, com certeza, automaticamente, ela vai ser vivida por todos nós. Conhecer a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a grande maioria de nós conhece. Pode não conhecer todas, mas conhece grande parte das mensagens deixadas por Cristo. Está faltando a gente seguir aqueles passos desse processo. Ela precisa ser meditada, sentida e essencialmente vivida. O vivido é o que nós acreditamos que é a parte mais difícil para todos nós ainda que trazemos ainda as 2 grandes chagas da humanidade muito vivas dentro de nós, na nossa personalidade, muito arraigada dentro de nós. Mas nós precisamos viver essa mensagem para alcançarmos a felicidade que está destinada a todos nós, sem nenhuma distinção. No livro, Evangelho de Chico Xavier, pelo próprio Chico Xavier, são palavras dele mesmo, ele diz assim, na mensagem 345, intitulado Senhor não está fora do mundo. A gente, às vezes, tem uma tendência de ver Jesus muito distante de todos nós. Jesus é o caminho a ser seguido, por isso é o modelo e guia. Ele não é algo distante, impossível de ser alcançado. Não é algo que possa estar totalmente distante. Jesus já não está mais aqui, está longe de todos nós. Não, Jesus está perto no nosso coração. Toda vez que a gente perdoa, toda vez que a gente ama, toda vez que a gente faz caridade, essa mensagem fica viva dentro de nós, através da exemplificação das atitudes. Jesus
fica mais próximo do que nunca de todos nós. Então, Chico fala assim: Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos envia seus mensageiros à Terra, mas ele mesmo continua conosco. Então, ele sempre enviou, em todas as épocas da humanidade, a gente vai observar que ele enviou seus missionários em todos os cantos do planeta, em todos os povos, para fazer renascer nos nossos corações novamente as leis de Deus, a mensagem do nosso Deus, as suas leis dentro de nós, que estão escritas na consciência, mas elas estão adormecidas dentro de nós, em potencial. Então, de tempos em tempos, Jesus sempre enviou e envia. Ele nos conhece pelo nome, olha que bonito. Jesus conhece a gente pelo nosso nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Então, sabe até o que a gente almeja, o que a gente deseja de verdade, o que está dentro do nosso coração. Não consigo imaginar, diz Chico Xavier, por exemplo, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Então, Jesus, ele não está apartado das nossas dores, tanto não está que ele veio conosco, pessoalmente conosco, ele envia sempre seus mensageiros, seus missionários. Então, Jesus não está apartado, Jesus está pertinho de nós. Quanto mais sofremos, mais pertinho de nós ele se faz. É a gente que precisa, através de um processo de meditação, refletir os seus ensinamentos para a gente sentir a sua presença dentro, próximo de nós. Ele não ia querer deixar-nos assim, entregues à nossa própria indigência. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Agora mesmo seu espírito nos observa, na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. E é assim, o amor, quando ele é incondicional, ele está sempre próximo de todos nós. E Jesus tem esse amor incondicional. Então, Jesus está conosco. E ele se faz perceber melhor por todos nós quando a gente está fazendo o amor em ação que se chama caridade. Quando a gente está amando, está perdoando, está exercendo essa caridade, que é a alavanca de transformação e salvação de cada um de nós, a gente pode sentir de uma forma mais ostensiva a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos deixou essa mensagem do próprio Chico Xavier. Muito bem. Para a nossa conversa e reflexão dessa noite, nós vamos encontrar no Velho Testamento 3 estilos de profecias quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vale ressaltar aqui para todos nós, essa noite, para a nossa reflexão, que as profecias não foram proferidas para serem cumpridas. Elas foram simplesmente um alerta para que nós, através do nosso processo de reflexão, que envolve a gente voltar para dentro de si próprio, nós pudéssemos evitar os grandes males que muitas profecias proferiram, como no caso, as profecias de nosso, que diziam, que falavam da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existiam 3 estilos de profecias. Uma que falava de um Jesus como um rei, um governante, um soberano, um homem que iria ser o soberano, não só daquele povo, mas que o seu poder iria se estender para todos, de uma forma geral. Jesus como Filho de Deus, um ser espiritualizado, um ser de uma envergadura inenarrável, e Jesus sendo rejeitado. Então, entendam, as profecias foram um alerta, principalmente quanto a Jesus ser rejeitado. Então, já havia sido profetizado que aquele povo que foi escolhido, o povo judeu, iria rejeitar nosso Senhor Jesus Cristo. Iria rejeitar. Foi proferido como um alerta para que o povo pudesse colocar dentro de si mais amor, vivenciar mais as leis de Deus, porque se elas estivessem sendo vividas por aquele povo, com certeza aquele povo teria identificado a chegada de Jesus na Terra. Mas como as leis de Deus só eram vividas
exteriormente, nas aparências, eles não conseguiram captar que Jesus, o Messias tão prometido pelas Escrituras, já estava ali entre eles. Porque o orgulho e o egoísmo, principalmente o orgulho daquele povo, era muito grande. Então, isso é uma mensagem, um alerta para nós hoje, no século XXI também. Será que meu orgulho e meu egoísmo está tão grande que está me colocando uma venda nos meus olhos que não me permite sentir, ver a presença de Jesus ao meu lado, dentro do meu coração, nas criaturas que passam por mim, que me estendem a mão pedindo algo, na minha própria família, aqueles que me pedem perdão, me pedem um comportamento mais justo, mais amoroso, mais benevolente, mais misericordioso. Então, é uma reflexão que nós precisamos tecer hoje, nesse mês, que é o mês do aniversário do nosso modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as profecias não foram proferidas para serem cumpridas, mas sim como um alerta para que cada um pudesse fazer as reflexões e detectar a presença de Jesus como Messias enviado por Deus. Então, a gente, hoje, 21 séculos depois, a gente ainda anda às voltas com tudo isso, se a gente for pensar. Vamos lá, vamos seguindo. Há mais de 3.000 anos atrás, foi proferidas em alguns livros do Velho Testamento, como Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde Isaías, um profeta, falou: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Deus está convosco, que significa. E ainda em Isaías, no capítulo mais à frente, 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, olha aí, vendo Jesus como um rei, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus, forte, Pai, eterno, príncipe da paz. Então a gente vai vendo que havia sido profetizado muito tempo antes, para que desse tempo para que o povo, vivendo verdadeiramente as leis de Deus, pudessem perceber a vinda desse Messias tão especial, que mudaria toda a paisagem da terra, mudaria o pensamento religioso a respeito de Deus, transformaria aquele Deus que tinha que aquele povo tinha como visão um Deus antropomórfico num Deus Pai, num Deus de misericórdia, num Deus de amor. Mas para que eles estivessem preparados, eles precisaram desse tempo, eles tinham que viver nesse período de 3.000 anos, através dos processos reencarnatórios, viverem de verdade as leis de Deus. E não só na aparência, não só no culto externo, mas interiormente também. Mas, infelizmente, o orgulho não permitiu. Ainda em Isaías, capítulo mais à frente, 53, versículo 7, ele fala assim: ele foi oprimido e afligido, né? Foi flagelado. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então foi profetizado que ele seria rejeitado. Foi profetizado que ele seria torturado, seria morto. E aí primeira pergunta que a gente fala, diante de todas essas informações, é por quê? Por quê? Né? Por que eles não identificaram Jesus como Messias? Porque o modelo de governante que eles tinham na cabeça deles, o modelo de governante, era um governante tirano, um homem violento, um homem astuto. E Jesus não era nem violento e não era nem astuto. E a prova disso está justamente nessa profecia de que ele iria ser flagelado, ele seria torturado, ele sofreria e morreria pelas mãos dos homens. Então a profecia indicava que este homem era um homem brando e pacífico, mas aquele povo, o modelo de governante deles, não era esse. Eles esperavam um homem violento que, com força, com guerra, com matança, iria libertá-los da opressão da escravidão. Iria finalmente levá-los a um auge
de glórias, de poder e de glórias. Mas Jesus não ia levar a nenhum de nós, não iria levar a nenhum de nós ao poder temporal, mas sim a um poder, a uma autoridade, melhor dizendo, atemporal. Então eles não compreenderam que justamente nessa profecia onde dizia que Jesus não iria reagir diante de todos aqueles flagelos que ele iria sofrer, eles não conseguiram compreender nem quando Jesus estava com eles e proferia que se alguém vier lhe bater numa face, oferte a outra, porque Jesus não só iria proferir isso, mas no final da sua vida ia dar testemunho dessa mensagem, dessa verdade proferida por ele, dessa lei proferida por ele. E justamente no momento em que ele estava sendo chicoteado, estava sendo torturado, Jesus não reagiu diante do mal, mostrando que essa deve ser também a nossa atitude, de não reação diante do mal. Porque quando reagimos diante do mal, nós vivemos um princípio de lei chamada lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Jesus, então, não reage como a própria profecia já havia dito há mais de 3.000 anos, mas ele age de que forma? Age com amor, age com compreensão, compreendendo que o nosso nível evolutivo não era o suficiente para conseguir compreender totalmente a sua mensagem. E mais tarde, no Evangelho de João, João vai relatar para nós que ele enviaria um consolador prometido porque já sabia que nós não estaríamos o suficientemente preparados e amadurecidos para compreender. Mas a nossa grande reflexão diante desta passagem, principalmente de Isaías, é: Jesus não reage diante do mal que é feito com ele, diante da tortura que ele está sofrendo. E nós, diante das calúnias, diante das dificuldades que vivemos aqui na Terra, nós ainda reagimos ou oferecemos a outra face? Significa outra forma de agir diante do mal, ou seja, a não reação. Agir é diferente de reagir. Jesus agiu com misericórdia, com aceitação, com compreensão do nosso estado evolutivo. E nós, como estamos agindo hoje, no século XXI? Tal e qual Jesus nos ensinou e exemplificou, ou ainda estamos usando a pena de Talião, olho por olho, dente por dente? Então, hoje a gente consegue entender por que aquele povo não aceitava. O orgulho era tanto que eles não poderiam acatar uma ofensa sem dirigir outra ofensa em contrapartida. Eles ainda não estavam amadurecidos para o dar a outra face. Eles ainda esperavam um governante tirano, violento e astuto. E a nova pergunta que a gente vai fazer hoje, no século XXI: qual o nosso modelo de governante? Nós precisamos refletir para que possamos eleger o melhor para a nossa administração pública. Precisamos hoje refletir sobre tudo isso também. É Jesus nascendo, é Jesus refletindo dentro de nós, no século XXI. Outra profecia em Salmos 72, 10, 11, diz assim: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. E de fato a gente vai ver essa narrativa, ela foi narrada no Evangelho de Mateus com a vinda dos reis magos, que a gente acostuma dizer que é 3, mas se a gente lê a passagem de Mateus, não diz quantos são. Ele bota apenas com plural, os magos, mas também não diz se eles são reis, não diz a quantidade, então a gente sabe que tem que ser mais do que 1, é óbvio, mas podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4. Os presentes, sim, foram 3, os presentes dos magos,
Eles deram ouro, incenso e mirra, que guardavam um simbolismo específico. Não só ali fazia uma convergência para o Velho Testamento, mostrando mais uma vez que ele era o Messias prometido, o Messias tão esperado para o povo, né? Porque essa passagem de Mateus que ele fala sobre a visita dos magos a Jesus vai convergir para que, mostrando que a profecia estava se fazendo naquele instante, mas guarda ali um simbolismo também importante. São os 3 presentes recebidos por Jesus. Dizem alguns teólogos, alguns estudiosos, que o ouro era um presente apropriado para um rei, o rei dos reis. O incenso era um presente apropriado para o sumo sacerdote, o maior de todos os sacerdotes, que conduziria aquela nação e que faria se cumprir a missão daquele povo, que era divulgar a ideia, né, fazer com que evoluísse o pensamento religioso, divulgar a ideia de um Deus único para toda a humanidade terrestre. Então, ele seria um sumo sacerdote. E a mira era um presente que seria dado a alguém que iria morrer de uma forma muito sofrida. Então, olha que interessante, os 3 presentes também reforçam a forma com que Jesus, como iria acontecer o desenrolar da sua vinda até nós. Então, isso vai voltar naquele primeiro slide lá que nós falamos sobre os 3 estilos de profecias, né? Que o povo via e esperava Jesus como um rei, outros na profecias que narravam Jesus como o Filho de Deus, um homem altamente espiritualizado, e Jesus sendo rejeitado. Então, os 3 presentes reforçavam de novo a mensagem de que aquele era o Messias tão esperado por toda aquela comunidade, por todo aquele povo. Mas ainda assim, nós levantamos a mão e escolhemos Barrabás. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer hoje, no século XXI, de novo. Como tem sido a nossa conduta? Como tem sido a nossa conduta? Como tem sido as nossas escolhas? Nós estamos colocando na nossa vida Jesus como modelo e guia, ou nós estamos elegendo os ídolos de pés de barro numa sociedade, na nossa vida pessoal também? É um alerta para todos nós, um alerta muito grande, porque Jesus vive hoje como Chico Xavier deixou para a gente. Ele não está distante de nenhum de nós, ele está próximo de todos nós. E essa presença suave de Jesus, ela pode se fazer mais perceptível quando nós agimos de conformidade com as leis de Deus, quando nós agimos de conformidade com os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Então a gente precisa, com urgência, se aproximar de Jesus, ontem, de preferência, não mais hoje, que já se passou muito tempo. Uma outra profecia está em Miqueias, capítulo 5, 2. Ele diz assim: mas tu, Belém de Efrata, posto que pequena para estar entre os milhões de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, para quem não sabe, Jesus que nasce, né, a estrela de Belém, nasce lá. Belém, a cidade, tem como significado casa do pão espiritual. Então, aquele que viria, aquele que nasceria, era aquele que iria nos alimentar espiritualmente. Então, ele iria nos ofertar. Ofertar o quê? Ele iria nos ofertar valores que a traça e ferrugem não corrompe. Valores que nos fortalecem por dentro, para quando formos visitados pelas provas e expiações da vida, nós pudéssemos estar suficientemente fortalecidos por esse pão espiritual e conseguirmos passar por esses momentos, por esses testes da vida e tirarmos uma nota máxima e, com isso, começarmos a sair paulatinamente dos ciclos
reencarnatórios de dor. Então, olha que interessante, né? Jesus nasceria em Belém, disse a profecia. E assim foi. Jesus nasceu em Belém, casa do pão espiritual. Que nós possamos buscar esse alimento espiritual acima de todas as coisas, principalmente nesse mês de dezembro, em que aqueles que podem fazem tanta comida, põem à mesa tanta comida, que depois a gente fala assim, já não aguento mais ver esse monte de comida. Mas que a gente possa, na noite de Natal, buscar o alimento não perecível que Jesus ofereceu há mais de 2000 anos, aquele que vai saciar verdadeiramente a nossa fome, que vai nos deixar pleno verdadeiramente, que é esse pão espiritual que Jesus nos ofereceu há mais de 2000 anos. E é esse pão espiritual que, se nós conseguirmos nos alimentar e se saciar dele, nós vamos levar também este pão para aqueles que estão distantes dessas verdades, que ignoram essas verdades, mas que, uma vez sabendo e vivendo essas verdades, poderão também se libertar de suas dores, de suas provas, de suas expiações, principalmente de suas expiações, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Estamos já a caminho de nos libertar dos processos expiatórios. Ao ingressarmos no mundo de regeneração, nós nos afastamos dos processos expiatórios e vamos passar tão somente as provas, que são testes necessários para ver se a virtude está se argamassando dentro de nós, está se fazendo dentro de nós. Porque a virtude é assim. Ele é como um cimento, ela coloca ali. Ela precisa ir ganhando liga em consistência. Quando ela ganha consistência, ela está plena dentro de nós. Enquanto ela ainda está molenga, ela pode sofrer lesões, separações, ela pode sofrer cisões, rupturas, estragos e etc. e tal. As virtudes, elas precisam também ir se tornando cada vez mais adensadas, palpáveis, mais endurecidas como o cimento. O cimento precisa de um tempo para alcançar a sua rigidez, a sua solidez. As virtudes são assim dentro de nós. A princípio, elas ainda são muito fluidas. Qualquer coisa leva. Mas à medida em que nós vamos sendo provados e vamos buscando com sinceridade viver as leis de Deus, ela vai se tornando cada vez, ela vai secando, vai se endurecendo, vai criando liga, e aí a gente nunca mais se aparta delas. Então, que a gente possa, nessa noite de Natal, refletir sobre as virtudes que ainda estão muito voláteis, volúveis, líquidas dentro de nós, e que precisam ganhar consistências para que a gente possa vivê-las de verdade em toda e qualquer circunstância de nossa vida. Então vamos lá, vamos seguindo, né, gente? O que não falta é coisa para a gente relembrar de Jesus e também se alegrar com a sua mensagem. Porque falar de Jesus é falar de amor, é falar de esperança, é falar de misericórdia, é renovar as nossas energias de esperanças e fortalecer a nossa fé. Isso, falar de Jesus é isso. Diz lá, em nome de Jesus, né? Que nosso Senhor foi denominado Jesus de acordo com as orientações do anjo a José. Isso está em Mateus, capítulo 1, versículo 21, e Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 31. Quando dado a alguma criança este nome, expressa somente a fé dos pais em Deus como salvador de seu povo ou a sua fé na salvação próxima de Israel. Dando ao filho de Maria, teve por objetivo expressar a missão especial daquele espírito. Né? Lhe chamará por o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Isso está em Mateus capítulo 1, 21. É claro que Jesus não nos tirou o pecado, ele nos deu o caminho para nós sairmos do pecado. Aliás, a palavra pecado significa errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente tem que buscar acertar ele repetidamente, né, através de um processo de perseverança, de fé, de força de vontade. Então, Jesus nos deu subsídios para que nós pudéssemos acertar o alvo, né?
Cristo deriva do grego os Cristos, que corresponde ao hebreu Messias, ungido. Jesus, portanto, era o nome pessoal de nosso Senhor. E Cristo era o seu título. Jesus Cristo, Jesus, o Messias prometido, o Messias esperado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha por missão trazer os ensinamentos, finalmente, né, evoluir o pensamento religioso, para que nós pudéssemos, com esse pensamento mais aberto, uma visão de Deus, uma compreensão maior, mais esclarecida, mais clara sobre as leis de Deus, viver com mais intensidade ainda as leis de Deus e sair desses ciclos reencarnatórios de dor, né? Vamos lá. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse ou fizesse o recenseamento. Este primeiro alistamento, o recenseamento, foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim diz as Escrituras. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, segundo essa passagem, né, de Lucas, José tinha que se encaminhar, fazer o recenseamento em Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É uma passagem que guarda muitos simbolismos, né? Que nós vamos fazer algumas pequenas reflexões desses simbolismos, dessa passagem de Lucas, especificamente. Houve, como diz ali o primeiro versículo de Lucas, um período de recenseamento, no qual a passagem de Lucas diz que as pessoas das suas cidades tinham que ir até a sua cidade natal para poder fazer o recenseamento, né? Dizer como estavam vivos, etc. e tal. Mas alguns estudiosos acreditam que essa passagem ela é uma passagem muito simbólica. Por quê? Não era de praxe os romanos quererem que os cidadãos estavam sob seu comando, eles ficassem se movimentando de uma cidade para outra para o recenseamento. Por quê? Porque ao se movimentar, eles deixariam de trabalhar. E se eles deixassem de trabalhar, menos impostos eles iriam poder recolher, os romanos. Então, alguns estudiosos acreditam que essa passagem que fala do recenseamento, ela guarda um simbolismo, é mais simbólica do que talvez tenha sido real, porque eles acreditam que os romanos não iriam querer que eles ficassem transitando. O recenseamento poderia ser feito na própria cidade onde eles estavam, ainda que não fosse a cidade de origem, para evitar os deslocamentos e evitar que eles deixassem de trabalhar, porque, por conseguinte, recolheriam uma taxa de imposto muito menor. Então, alguns estudiosos acreditam que essa passagem mostra que Jesus, ele tinha que nascer em Belém. Então, José e Maria, né, teriam que se transportarem, teriam que caminhar até Belém para que Jesus nascesse verdadeiramente lá. Então, acredita-se mais que é para que se fizesse verdadeiramente o cumprimento das profecias. E como a gente viu, a palavra Belém significa casa do pão espiritual. Para novamente nos levar a um processo de reflexão que nós precisamos cuidar de forma mais ostensiva das nossas necessidades espirituais, porque somos um ser complexo, um ser bio, psíquico, sócio-espiritual.
ou seja, com necessidades biológicas, com necessidades sociais, com necessidades espirituais e psicológicas. Então, era um chamamento para que o povo despertasse de uma forma mais ostensiva para as suas necessidades espirituais, que elas não fossem só de fachada, mas que elas fossem verdadeiramente saciadas pelas leis de Deus. Mas a gente sabe que trazer as leis de Deus para dentro de nós é um processo doloroso. Por quê? Porque nós ainda somos regidos pelo orgulho e o egoísmo. E trazer as leis de Deus para dentro de nós requer uma coragem imensa de nós enxergarmos as nossas falhas e os nossos vícios. Então, essa primeira passagem é um chamamento para nós realizarmos esse processo dentro de nós, trazer as verdades das leis de Deus que estão dentro da nossa consciência, mas através do Velho Testamento e dessas passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, que elas pudessem despertar de fora para dentro, para que nós levássemos, então, essa informação dentro de nós e ela fosse fazer uma reviravolta dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e assim retirar um pouco de orgulho e egoísmo para que as leis de Deus que já estão dentro de nós, elas pudessem luzir, brilhar, se fazer dentro de nós de uma forma mais ostensiva e sair de dentro de nós através da vivência das leis de Deus. Então, que isso era um convite para todos nós mergulharmos dentro de nós e fazer com que a semente das leis de Deus elas tivessem um terreno propício para se desenvolver. Mas a gente sabe que tudo isso é um processo muito doloroso e que nem sempre a gente está disposto a fazer isso. Requer vontade e muita coragem. Então, a passagem que continua lá, e todos iam alistar-se, né, fazer o recenso em cada um na sua própria cidade. Então, José, era José da Galiléia, de Belém, ele foi até a cidade de Nazaré, a Judéia, a sua cidade de Davi, chamada Belém, que é a casa do pão espiritual, onde estava a sua família, e lá, então, ele iria fazer o recenseamento. Muitas coisas a gente pensa dessa passagem, né? Mas José faz o caminho de retorno às suas origens. Então, vamos extrair o simbolismo que tiver ao nosso alcance, mostrando que nós precisamos voltar para o nosso mundo interior, para as nossas origens. No dizer de André Luiz, no porão das nossas existências, onde lá se encontram os nossos vícios, os nossos automatismos, os nossos instintos, para que nós pudéssemos luarizá-los ou levar luz com os novos ensinamentos que o Mestre Jesus iria deixar para todos nós. Então, eu convite a gente voltar-se para dentro de si, olhar os nossos vícios, as coisas ruins que ainda trazemos dentro de nós e pudéssemos começar a transformar. Então, José e Maria, esse retorno, né? Esse homem, essa mulher, o intelecto e a intuição, porque o homem representa o intelecto, a mulher, ela representa a intuição, é um convite para que nós pudéssemos levar as leis de Deus não só à razão, mas levar as leis de Deus até o nosso coração, até as nossas emoções. Porque só quando ela sai daqui e caminha para cá, é que verdadeiramente ela nos toca. E só quando a lei nos toca interiormente, é que ela vai poder verdadeiramente ser vivida por cada um de nós. Então, era um convite a esse processo, essa ida de José e de Maria para a cidade de Belém. Além de fazer uma conexão com as profecias, era também um simbolismo para nós começarmos a refletir sobre essa importância, esse momento da nossa vida. Que fosse feito naquela ocasião, que fosse feito hoje, mais de 2000 anos. A fim de alistar-se, coloca lá o quinto,
o 5º versículo, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que havia, né, para ela dar à luz. O nascimento de Jesus, seguindo esse processo, esse raciocínio, simbolizaria, portanto, o nascimento de um homem novo. Era um convite, né? Ir à casa do pão espiritual, trazer esses ensinamentos para dentro, levar luz aos nossos vícios, às nossas más tendências, trabalhá-las, sentir a lei de Deus e trabalhá-las e sair de nós através de um homem novo. Então, o nascimento de Jesus era um convite para que nascesse em nós um homem novo. De que forma um homem novo? Conforme foi o nascimento de Jesus, numa manjedoura, mostrando que nós precisávamos transformar o nosso orgulho e egoísmo em humildade e caridade, que são as antíteses desses dois vícios que a nós ainda alimentamos através da nossa consciência egóica. Então era um convite, o nascer do homem novo, o homem que iria se despojar paulatinamente do seu orgulho e do seu egoísmo, porque Jesus mostrava para nós, nascendo numa manjedoura, que a virtude-chave é a humildade e a verdade. Porque o orgulhoso ele é tão cheio de si que ele é incapaz de aprender qualquer coisa com alguém. Porque ele se acha muito acima da média. Ele se acha superior a todas as outras criaturas. Então Jesus vem ao mundo já nos ensinando que a primeira virtude que precisamos desenvolver para que o homem novo nasça em nós é a virtude da humildade. Então, eles acreditam que pode guardar um ensinamento dessa forma. E lá diz ainda, no versículo 7, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A gente vê que é bem simbólico, porque se José estava voltando para Galiléia, a casa da família dele, como não teria lugar nenhum para ele ficar? Se não tivesse uma estalagem, teria algum parente que poderiam recebê-los. Então, seguindo o processo do simbolismo, para a gente extrair dessa passagem algum ensinamento, seguindo esse processo, esse raciocínio, nós vamos buscar em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 26, intitulado Jesus e a Mediunidade. André Luiz diz assim: dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Olha que lindo! Nós sabemos que o princípio inteligente, ele passa pelos diversos reinos da natureza. E ali naquela manjedoura tão simples, reuniam de forma simples os 3 reinos, porque haviam arbustos, haviam pedras, haviam animais e havia a presença de seres humanos, mostrando o processo evolutivo de todos nós e mostrando a chegada de Jesus, que tocava suavemente todos esses 3 reinos, já deixando para nós uma outra mensagem. Por que a gente precisa se conhecer e se modificar? Porque a gente precisa se unir nesse planeta. Esse planeta cujo orgulho e egoísmo do homem vem destruindo, maltratando os reinos da retaguarda, que é o que nós estamos fazendo. Destruindo os nossos irmãos que estão estagiando nesses reinos, no reino animal, vegetal e mineral. Nós que estamos desrespeitando, mas Jesus ali mostra que nós somos todos irmãos, irmãos em escalas evolutivas diferenciados, mas que a sua mensagem iria tocar tantos os nossos corações que aquele que vivesse de verdade a sua mensagem teria misericórdia e reconheceria no ser mais ínfimo da criação um irmão seu. Como Francisco de Assis reconhecia e denominava o irmão Sol, o irmão Lua, o irmão Lobo, o irmão Vento, o irmão Chuva.
Era um convite, um outro convite que Jesus estava fazendo a todos nós, para que nós reconhecêssemos em toda a natureza a presença de um irmão e a presença da divindade, porque Deus está em todos os lugares. Então, era mais um simbolismo que via chamar a atenção de todos nós naquele instante. E chegando nos nossos finalmente, gente, porque se deixar a gente vai falando cada vez mais, porque o que não falta é passagem de Jesus para a gente extrair alguns simbolismos. É claro que vocês aí de casa devem estar descobrindo outras reflexões, porque é assim as passagens de Jesus. Finalmente, também, temos em Lucas as visitas dos pastores, que não vamos entrar em minúcias, porque o tempo não comporta, mas os pastores, né, viram uma multidão de anjos que anunciaram a chegada de Jesus e foram guiados por uma estrela, por esses seres angélicos, trabalhadores e missionários do Cristo, foram dirigidos até onde Jesus se encontrava. Aqueles homens simples, deixavam mais uma lição para nós. Nós que damos tanto valor à forma, mas essa passagem nos mostra que não é a forma, não é o exterior que guarda o valor, mas o valor está no conteúdo, no interno, no interior. Aqueles homens simples pastores tinham tanto conteúdo, tanta espiritualização dentro de si, que foram capazes de perceberem mediunicamente os anjos do Senhor e foram até onde Jesus estava para reverenciá-lo, para reconhecê-lo como o Messias prometido. Mostrando que é um interno, novamente, que precisa ser trabalhado, que precisa ser modificado, que são valores internos que precisam ser desenvolvidos, os valores, de novo, que volto a dizer, que a traço, ferrugem e corrompem. São eles que vão nos sensibilizar e vão fazer com que tenhamos sensibilidades para olharmos uma planta e sentirmos a presença do nosso irmão, para olharmos para uma planta e sentirmos a presença da divindade, para olharmos para um irmão que está abandonado na rua e virmos e sentir nele um irmão nosso, como se fosse um irmão de sangue, e sentir nele a presença de Deus, a sua onipresença, a sua imanência. São esses valores que vão modificar, que vão transformar o homem velho no homem novo, que vão edificar verdadeiramente o planeta de regeneração. São esses valores que não se permitirão o ingresso fácil, a entrada fácil no mundo de regeneração. São esses valores que vão nos manter no mundo de regeneração. São esses valores que serão a base para nós nos desenvolvermos e depois galgarmos outros mundos mais evoluídos. E não os valores humanos, e não a violência, e não a astúcia. Então, essa mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos para todos nós, para servir de reflexão para nós, não só nessa noite de hoje, mas para todas as outras noites. E, finalmente, eu quero deixar para nós uma história que está no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, intituladas As Três Orações, para a gente finalizar e deixar mais alguns ensinamentos e mais algumas reflexões de força, fé e coragem e perseverança nesses valores que nós precisamos demais viver e cultivar dentro de nós. Dizem que num bosque da Ásia Menor haviam 3 árvores, ainda muito jovens, que dirigiram suas orações pedindo a Deus que lhe concedessem destinos gloriosos. A primeira árvore explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Muito bem. Após ouvi-la, então, a segunda árvore declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que iria transportar os tesouros desse rei poderoso que nasceria. E, finalmente, a terceira árvore
pediu, que almejava transformar-se numa torre no domínio desse potentado para indicar o caminho do céu, o caminho que esse glorioso rei iria indicar para todos nós. A prece foi ouvida, o anjo levou até Deus essas preces, e o tempo foi passando, aquelas árvores que cresceram, se tornaram adultas, mas um belo dia, esse bosque foi invadido por lenhadores grotescos, violentos, que as cortaram de qualquer maneira, retiraram, arrancaram elas de lá daquele bosque e a transportaram todas mutiladas para outra localidade. As 3 árvores foram, se deixaram conduzir com paciência e humildade e acreditaram que a prece delas um dia iria ser ouvida. Por isso elas se permitiram se conduzir com muita paciência e humildade, porque elas tinham certeza que as preces delas tinham sido ouvidas e que elas iriam alcançar aquilo que elas haviam pedido. Então, depois de muito tempo, a primeira árvore caiu no poder de um criador de animais que de imediato mandou convertê-las num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda árvore foi adquirida por um velho praiano que construíra barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em um momento qualquer oportuno, numa cela de um malfeitor qualquer. Assim foram as 3 árvores. E passou o tempo. A primeira, então, foi forrada de panos singelos e recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda foi trabalhada com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos, que eram verdadeiros tesouros. E a terceira fora convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, e seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. É assim a nossa vida. Aquilo que almejamos, a gente tem que entender que é necessário do tempo. O tempo é necessário para transformar os nossos pedidos de conformidade com as leis de Deus. E essas 3 árvores esperaram o tempo e conseguiram verdadeiramente aquilo que elas almejaram. Então, gente, nosso tempo é curto, eu tinha mais coisa para falar, mas fica a nossa reflexão essa noite para tentarmos transformar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo em vivências do nosso dia a dia. Uma noite de paz e luz para todos, e que o Natal que eu desejo para vocês é um Natal com Jesus. Com Jesus para todos nós. Muito obrigada. Isso mesmo, né, Inês? O tempo é tão curto, a gente fica aqui, falar de Jesus é tão gostoso, né? Muito bom. E é só guardar ela para a gente dar continuidade em janeiro, que Natal com Jesus é todos os dias, né? É isso aí. Então é janeiro, é fevereiro, não importa quando, mas a gente tem que estar sempre falando e relembrando os ensinamentos, essa passagem dele que foi tão especial por todos nós, né? Trazer esse espírito com essa envergadura, poder encarnar aqui nesse planeta não foi fácil. E a gente não pensa nisso, a gente não valoriza, né? Essa vinda do Jesus até a gente. E ele está sempre tão pertinho, a gente não precisa, né, tanto esforço para poder estar com Jesus. É só um pouquinho que a gente precisa se esforçar cada dia. E é isso, gente. Muito bom, né? Falar de Jesus. Quero agradecer a presença de todos vocês. Depois chegou aqui a Suzana, a Renata Leonardo, a Marli Vieira, a Joelma Xavier,
o Fábio, o José Carlos e todos os outros que passaram por aqui, continuam, e aqueles que vão assistir posteriormente. Muito obrigada, tenha uma excelente semana e vamos refletir bastante, né? Que, como a Enir falou logo no início, o Natal é de Jesus e não do Papai Noel, né? A gente não pode esquecer disso nunca. Essa gana enorme que fica, essa correria de comprar, não que a gente está aqui falando que não se possa fazer isso, né? Mas a gente vive mais para fora, mais no externo do que o interno, né? Aquela reunião familiar, às vezes, acaba perdendo até o sentido. Então, Enis, você pode fazer a prece para a gente finalizar? Que vocês tenham todos uma ótima semana. Obrigada. Senhor Deus, que é o nosso Pai, Jesus, que é o nosso irmão maior, nosso modelo e guia, e a todos os amigos espirituais que nos acompanham, que vibram pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas espirituais, a nossa eterna gratidão por essa mensagem que nos fortalece a fé, nos fortalece o ideal, essa mensagem que nos fortalece para sermos pessoas melhores, para transformar esse homem velho num homem novo, num homem mais humilde, mais amoroso, mais misericordioso, Senhor. Eterna gratidão por essa mensagem deixada há mais de 2000 anos. Que nós possamos ter força, fé e coragem para vivê-la e que possamos, Senhor, trabalhar para difundi-la através do nosso comportamento, através da vivência dessa mensagem na sociedade. Que a tua paz e teu amor, Senhor, prossiga dentro de nós, prossiga na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com todos os governantes do planeta Terra e em todos os pontos onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Assim seja, Senhor. Boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigada, Enir.